Vamos lá, então, começando a gravar. Eu vou compartilhar a tela. E aí a gente está aqui. Hoje, então, nós vamos falar do capítulo 21, né, da entrada do capítulo 21, que fala sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. E aí a gente vai falar sobre conhece-se a árvore pelo fruto e a missão dos profetas. Bom, então, para começar, né, nesse capítulo, ele começa com uma frase de Jesus. Eu gostaria só de explicar porque ela começa lá no Sermão do Monte. E Mahatma Gandhi, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que se acabassem todos os livros do mundo, e sobrasse apenas não precisa nem ser completo, sobrasse um capítulo. Se esse capítulo fosse o Sermão da Montanha, a humanidade não estaria perdida. Então, ou seja, porque todos os ensinamentos morais estão resumidos no Sermão do Monte, né? Nessa bem-aventurança, nessa fala de Jesus. E a gente hoje, na época, não entendia. Quando Jesus falou, a gente não entendia. Mas hoje a gente sabe que o Sermão da Montanha, ele é uma fala totalmente espiritual. O que ele fala ali, né, é para a espiritualidade, é para o plano espiritual, porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, não é a pessoa que está chorando aqui agora, né? Então, isso aqui tem toda uma posteridade, tem todo o plano espiritual envolvido, né? E então, quando Jesus estava no Sermão da Montanha, né, no Sermão do Monte, ele viu, ao ver a multidão, Jesus teve compaixão, porque ela estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Então, nesse momento, Jesus explicando, passando todo o sermão, que ele viu aquele povo, aquela multidão encantada com as palavras, mas ao mesmo tempo com aquele ar de abatimento, Jesus teve essa compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem um pastor. Então, nessa frase, depois, quando ele começou a falar, uma pessoa então perguntou para Jesus, né? Falou assim: mas Senhor, como eu faço para reconhecer o bom pastor? Como eu faço para reconhecer o bom profeta? Porque o Jesus fala de profetas. E nesse sermão, ele fala a seguinte frase: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Nessa parte, quando Jesus fala disso, ele está se referindo à árvore que ele refere. Ele completa aqui, desculpa. Guardai-vos dos falsos profetas que virão ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Então, ao dizer isso, né, quando perguntaram para Jesus como reconhecer, Jesus cita, então, que a árvore boa dá frutos bons, a árvore ruim dá frutos, a árvore má dá frutos ruins. Então, essa comparação que ele faz, né, do que a simbologia usada por Jesus é que a árvore são os profetas e que os frutos são as suas obras. Então, a gente precisa reconhecer nos profetas, reconhecer naquelas pessoas que estão passando, né, a mensagem, que estão representando, ver quais são as suas obras, quais são os seus frutos. Então, a gente vai falar bem disso. Mas por quê? A árvore má, então, ele faz a comparação de uma árvore má e da árvore boa. Porque a árvore má, ela não pode produzir bons frutos. Ela produz maus frutos. A árvore boa produz bons frutos. Então, no caso dos profetas, no caso daquelas pessoas que estão, né, na frente das religiões, na frente das doutrinas, né, que têm o poder de falar para muitas pessoas, a gente tem que ver, e é fundamental a gente usar a fé raciocinada, porque é por aí que a gente vê também, aplicando a fé raciocinada e observando quais são os frutos que esses profetas produzem, que essas árvores produzem, né? Então, quando a gente consegue observar isso, a gente consegue julgar muito mais, nem entender muito mais. Aqui nos Estados Unidos, nos anos 70, no início dos anos 70, teve um pastor, Jim Jones,
que ele começou, então, com a doutrina, né? A paz e amor, uma comunidade onde todo mundo trabalharia, viveria do amor, viveria do cultivo, da amizade, né? E foi uma febre logo no início, teve 20 mil adeptos, né? Na década de 70. E aí, então, ele decidiu criar um local onde todo mundo pudesse morar e viver dessa colônia. E ele criou um local lá nas Guianas, né? O Johnstown, que era o nome do lugar. Só que ele, então, nesse exemplo, eu vou colocar como o profeta na árvore má, porque quando a árvore é boa, o que se fala, os frutos que essa árvore dá, são frutos de bondade, né? Quando a pessoa está no caminho do bem, essa árvore, né, no caminho do bem, então, traz um sentimento bom dentro de cada pessoa, desperta algo bom. Agora, no caso de Jim Jones, eu citei porque foi o maior suicídio coletivo que teve na história. Em 1978, 918 pessoas, né, se mataram. Foi um suicídio coletivo em nome da fé, em nome de Deus. Então, que árvore boa que produziria isso, que levaria os seus fiéis, levaria as pessoas que acreditam a um ato assim? Então, assim, como que é importante a gente observar as pessoas que estão falando, que estão doutrinando, que estão pregando alguma coisa, né? Então, é nesse ponto que Jesus quis dizer, então, a árvore má e a árvore boa, para a gente poder observar. E aí ele diz, guardai-vos dos falsos profetas, e conhecê-los-ei pelos seus frutos. A gente vai conhecer os profetas pela qualidade daquilo que eles apresentam, pela qualidade das ações dele, do que eles falam, né? Então, isso é importante para a gente. E aí, então, é bom também saber o quê? Quais são esses bons frutos? Primeiro, a gente pode tomar duas interpretações dessa fala de Jesus. Então, nessa parte dos profetas, né, onde a gente pode colocar a árvore, então, como os profetas, essa é a primeira interpretação. Depois tem uma outra, que eu vou falar mais no final, que eu acho que cabe mais para a gente tirar de mensagem, né? Mas, então, para os profetas, quais são os bons frutos que os profetas, ou que os doutrinadores, que essas pessoas podem passar, né? Então, os bons frutos, são as obras em favor do bem comum, sustentada por valores exclusivamente morais. Então, quando é o bem comum, aquilo que não é o bem só para mim, né? Tem uma comparação que eu estava ouvindo o Haroldo Dutra uma vez comentar, que ele disse o seguinte: como é que a gente sabe discernir entre o bem e o mal? E eu ouvi isso na hora, quando ele começou a falar, eu fiquei assim, não concordo, e eu vou mostrar por quê. Porque ele pensou assim, o bem e o mal. O que é o mal? O mal é o conforto, o mal é o lazer, o mal é aquele carinho, tipo assim, é uma reunião, né? Por exemplo, é um bom trabalho, é um bom salário, é uma mesa farta, isso tudo é mal. E aí, por isso, nessa parte que eu não concordei, que eu ouvi, eu falei assim, como assim é o mal? E aí, quando o Haroldo disse, então, eu falei assim, agora eu vou explicar o que é o bem. O que é o bem? É o conforto, é o trabalho, é uma mesa farta, né? Então, assim, é a reunião familiar, é o aconchego para todo mundo, não só para a gente. Porque o mal, para a humanidade, se a gente pensar, é aquilo que as pessoas visam só para ela. Tem egoísmo, né? Que tem o ego. Agora, quando a gente faz alguma coisa pensando numa comunidade, pensando no outro, isso é bom. Então, os bons frutos são as obras em favor do bem comum. Essa palavra que é importante, porque se a gente faz somente o bem para mim, então não há bondade, não há um ato de caridade. Agora, quando a gente pensa em favor do bem comum, se vai fazer bem para a maioria, se vai fazer bem para todos, né? Sustentadas por valores exclusivamente morais, isso é importante, porque a base vem dos princípios morais. E quais são os maus frutos, né? Os maus frutos são as falsas obras, as falsas ideias, promoções que visam outros interesses e não apenas o bem coletivo. Então, vem de novo aqui, olha a palavra, coletivo. Tá vendo? Então, assim, as falsas obras, aqueles que prometem, né, algo aparentemente para a comunidade, mas a única pessoa que sai em benefício seria ela mesma, seria a doutrina que ela acredita ou alguma coisa. Então, não há um bem-estar, não há um crescimento coletivo, né? Coletivo. Esse é o ponto da palavra aqui, né?
do ensinamento. E aí, então, nós temos as características do verdadeiro profeta. Como é que a gente sabe reconhecer o verdadeiro profeta? Então, aí cita Isaías, que foi um dos grandes profetas que a gente tem, né? Isaías, Elias, Jeremias. Mas, enfim, então aqui, citou o exemplo. Os verdadeiros profetas, eles possuem os mais elevados valores morais. Então, eles possuem os valores morais, né? Ou seja, caridade, amor, humildade, bondade e desinteresse pessoal. Porque ele não está pensando nele, ele pensa no coletivo também. Mas eles vêm repletos de valores morais. Então, ele tem dentro dele, naturalmente, a caridade, o amor, a humildade. Ele não está ali por ego de mostrar eu sou, eu posso, eu falo, né? A bondade e o desinteresse. E quais são as características do falso profeta? O falso profeta, ele abusa dos conhecimentos que possui em proveito de suas ambições, de seus interesses e de seu anseio de dominação. Tá vendo? Ele abusa dos conhecimentos que possui. Ele possui um pouquinho de conhecimento e ele usa esse conhecimento para persuadir, para convencer alguém e para trazer essa pessoa, para ludibriar a pessoa dentro daquele. Então, assim, ele tem um conhecimento de alguma coisa e ele tira desse conhecimento, né, o proveito para suas próprias ambições, para os seus próprios interesses. Então, esse é o falso profeta, para a gente reconhecer. E a diferença entre o verdadeiro e o falso está exclusivamente nos caracteres morais. Porque o verdadeiro profeta, ele também tem um conhecimento geral, mas ele usa isso para o bem coletivo. Então, ele pratica aqueles caracteres morais da caridade, da humildade, da bondade, do amor. Então, a diferença entre um e o outro está exclusivamente nos caracteres morais. E como que a gente percebe esses caracteres morais? Como que a gente reconhece, então, como que eu vou perceber se um tem essa moralidade, se um é realmente bom ou não? E aí também na Bíblia, né, lá em Mateus e em Lucas, que é onde fala do Sermão do Monte, Jesus cita essa palavra, ela cita assim essa frase, a pergunta: colhem-se uvas de espinheiros? Então aqui a gente tem esses pinheiros, né, que usa muito para fazer cercas, só tem espinho. A gente consegue colher uva no meio de um espinheiro? Não. Então, se a gente consegue afastar, né, consegue observar se a pessoa que a gente está querendo, né, descobrir se é um bom profeta ou não, você vai reconhecer se ele é um espinheiro ou não. Porque a gente não consegue colher uva de um espinheiro. Ah, mas o espinheiro é uma planta que dá muito na cara, você vê, não tem nem verde. E aí, então, vem essa aqui. Um verde, olha que bonito, tem até uma flor. Só que essa planta é da família das urticárias. Ela era chamada, né, de abre o olho. Só que aí, não sei se veio de Minas, né? De ao invés de abre o olho, virou abrolho. Então, dos abrolhos, é uma flor, tá aí, é um verde, tem até uma flor, né? E a pergunta é, colhem-se figos de abrolhos? Não, pelo contrário, o abrolho, você abre o olho mesmo aí, ó. Tem uma flor, mas logo depois, se você reparar também, tem ali, né, do caule dá para ver que tem alguns espinhos nas folhas. Abre o olho. Então, assim, colhe-se figos? Não, por quê? Porque a gente colhe, né, reconhece a árvore pelos frutos. É esse o ensinamento. E aí, não reconhecemos as árvores pelo tamanho. Não é pelo tamanho que a gente vai reconhecer a árvore, né? Porque as árvores também têm a fase que vai crescendo. Não é pela imponência da copa, não é pela fragilidade das folhas ou pelas flores que a gente vai reconhecer. A gente reconhece a árvore pelo quê? Pelo seu fruto. Então, árvore alguma será conhecida pelas aparências exteriores, tanto é que na sequência, né, no capítulo anterior, tem lá aquela passagem da figueira seca, onde tem a árvore vistosa, robusta, né, que é o quê? Para poder ludibriar, para poder enganar, mostrar assim, olha que bonita essa árvore, mas não produz frutos. Então, não é pela aparência exterior que a gente vai conhecer as árvores, mas sim pelos frutos, pela utilidade de cada fruto, né? E assim também o nosso espírito em plena jornada.
pelos frutos os conhecereis. E aí vem a missão dos profetas quando eles falam. Então aqui, né, ele dá o exemplo de Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, tem Isaías, mas tem Elias, enfim, são vários profetas, João, né, do José, do Leão, enfim. E quais são as missões? Na tradição, o profeta ele tem o dom de predizer o futuro, a fim de transmitirem avisos aos homens, e avisos morais. Quando José, lá no Egito, né, que ele sonhou com a seca que viria por anos, então não era simplesmente, olha, não era um horóscopo, uma predição, tipo assim, ó, vai ter seca, não, era um aviso moral. Tinha um ensinamento ali, né? Tipo assim, então haverá uma dificuldade, mas vocês vão se fortalecer e depois serão fortalecidos, depois virá a bonança. Então, assim, eles têm essa predição, transmite avisos e ensinamentos à humanidade. Então, essa era a missão. E no sentido evangélico, o profeta, né, a missão dos profetas é instruir os homens e revelar as coisas ocultas e o mistério da vida espiritual. Então, no sentido evangélico, não está falando de predição. Você não tem que descobrir se vai ter uma catástrofe, se alguém vai morrer ou não. O que importa é o sentido, né, instruir os homens, revelar os mistérios da vida espiritual. Né? Então, todos os profetas eles tinham essa espiritualidade muito forte dentro deles, muito avançada. Né? Então, portanto, um homem pode ser um profeta sem fazer predições. A gente tem que desassociar essa palavra de profeta com as predições, né? De profetizar alguma coisa. Porque o verdadeiro profeta é aquele que traz o seu conhecimento para o fim de um ensinamento moral. E aí, os profetas, eles são pessoas especiais. Olha o exemplo que dá aqui, né? De Isaías, que está lá no Velho Mandamento, e Chico Xavier, nosso amado Chico. Então, eles são pessoas especiais. Eles são superiores em inteligência e moralidade. Todos os profetas, os verdadeiros profetas, eles têm uma superioridade moral que a gente reconhece que ao chegar perto é tomado pela energia. Né? Então, a gente reconhece essa superioridade, inteligência e moralidade. E eles são missionários de Deus e são médiuns em potencial. Então, aqui também, a gente está dentro de um centro espírita, a gente também pode dizer assim, quando Jesus disse, reconheça, né, cuidado com os falsos profetas. Se a gente pensar em médium, cuidado com os falsos médiums, porque tem muitos que usam a palavra, né, que o reconhecimento, porque como é um fenômeno, né, uma coisa que muita gente não vê, não escuta, então muitos se fazem de uma capacidade que eles não têm para poder dizer, né, né, dizer alguma coisa que de repente pode vir a acontecer e não significa necessariamente uma profecia. Então, a gente também tem que reconhecer como? Olhando os seus frutos, olhando os seus atos, se ele faz para algo para benefício próprio, se é para se promover, ou se a pessoa realmente é investida de humildade, de caridade, né, de valores morais, né? Então, que é aqui, ó, superiores em inteligência e moralidade. Então, assim a gente reconhece o verdadeiro profeta, né? E eles são fiéis e verdadeiros intérpretes das correntes mentais superiores. Eles são intérpretes, eles são fiéis e verdadeiros intérpretes dessas correntes mentais. Então, por isso o grande exemplo aqui é o Chico, né? Não tem como. Porque eles podem captar revelações e acontecimentos futuros. Eles podem captar revelações. Só que um verdadeiro profeta raramente vai chegar para alguém e falar assim, olha, você vai morrer amanhã. Porque esse não é. Então, vamos olhar os frutos? Porque, assim, os verdadeiros profetas, os verdadeiros médiuns, os que estão revestidos de valores morais, eles não têm por que fazer uma predição assim para alguém. Porque, assim, o que isso vai trazer de vantagem? Então, sempre, não é o fenômeno que é o que é importante para eles. Não é tipo assim, olha, eu vou acertar, vou ganhar vários seguidores. Não é esse o ponto. É o que há de ensinamento moral que vai ser passado com essa mensagem. Então, pela mensagem, a gente conhece o médium.
né? A gente consegue reconhecer também pelas mensagens, a gente consegue entender o teor da mediunidade, né? E para fazer que a humanidade avance, né, os profetas, eles estão aqui, a missão, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Então, vamos pegar o exemplo de Chico. O Chico, ele, né, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, quantos livros foram escritos? Se a gente pegar qualquer um dos livros do Chico, né, que estão ali repletos de valores morais, intelectuais, porque há muitas coisas, quando o Chico escreveu, que a ciência ainda não tinha conhecimento e hoje está ali, provado que era aquilo. Então, assim, era de uma capacidade intelectual acima do tempo, né? E para isso, então, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade para ser reconhecido, então, como um verdadeiro profeta. Só que aí que vem a questão. O ensinamento de Jesus, quando ele fala, então, das árvores, né? A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. A gente falou dos profetas. Porém, a gente também pode ter uma outra interpretação, que é o quê? Né? Quando Jesus fala, portanto, cada árvore se conhece pelo seu fruto. Só voltando aqui. Sim, cada árvore a gente conhece pelo fruto. A gente sabe que é um limoeiro porque dá limão, porque se desse laranja ia ser uma laranjeira. A gente sabe que é uma videira porque dá uva. Então, a gente conhece a árvore pelo fruto. Pronto. Né? Mas a árvore que Jesus também fala, que a gente pode também interpretar, somos nós. Então, nós também somos árvores. Cada um de nós reconhece a árvore pelos frutos. Então, a gente tem que ver quais frutos nós estamos dando para poder reconhecer. E aí, é muito importante, então, a gente aprender a ler e interpretar corretamente os ensinamentos de Jesus. É muito importante interpretar sem julgamentos. Por quê? Porque com julgamento, você interpreta assim, árvore boa, se nós somos as árvores, árvore boa só dá fruto bom. Então, eu sou bom, tudo que eu faço está certo, eu só dou fruto bom. A árvore ruim, e aí as pessoas normalmente apontam o dedo porque eles escolhem quem que é a árvore ruim, a árvore ruim só dá fruto ruim. E aí vem aqueles ditados, né, que vem pau que nasce torto, morre torto, porque a árvore que nasce ruim vai morrer ruim. Então, é fruto daquilo ali. E aí vem o julgamento. E isso não é o correto. E aí, então, eu peço licença para eu poder contar uma história, que é até uma história real, né, de uma mesma árvore com frutos diferentes, que é um pai, ele era viúvo, ficou viúvo, e ele tinha 2 filhos gêmeos. Esses filhos, e o pai sustentava, né, o pai que cuidava desses filhos sozinhos. E eles já estavam lá com seus 10, 11 anos, quando ele ficou desempregado. Então, quando o pai ficou desempregado, ele foi para casa e começou a beber e se entregou ao álcool. Com o álcool na cabeça, né, com as dívidas chegando, ele começou a se tornar muito violento. Então, ele batia muito nos filhos, nesses gêmeos. Batia muito, espancava muito. E aí, então, esses meninos, assim, passados uns anos, um decidiu fugir. Ele falou assim, eu não consigo mais ficar aqui. Então, depois de um tempo, né, o pai ficou realmente afogado no mundo do álcool. E um dos filhos, ele falou assim, eu vou sair, eu vou procurar uma outra vida. Chamou o outro irmão, o irmão não quis, mas então ele saiu. Muito tempo depois, vamos colocar aqui uns 20 anos depois, foram encontrar esses irmãos e ver a diferença entre eles. Então, o irmão que continuou com o pai, ele também entrou no mundo do álcool, também começou a beber muito, teve relacionamento com mulheres, ele era extremamente agressivo, teve filhos, ele foi violento com os filhos. E aí, quando perguntaram, né, nesses 15, 20 anos depois, quando eles se encontraram, quando perguntaram para esse irmão, por que você é assim? E ele respondeu, para o meu pai me deu um mau exemplo. Então, pronto. Só que esse foi um irmão. Aquele irmão que saiu de casa, ele foi para as ruas,
E aí ele conseguiu escrever uma plaquinha falando: preciso de um emprego, quem puder me dar um emprego. E uma pessoa um dia passando, viu um jovem, uma criança quase, né, assim, um jovem, com a placa de pedido de emprego, ofereceu uma oportunidade para ele ser um gari, né, uma pessoa para poder levar envelopes, enfim. E ele começou a trabalhar nessa empresa. Só que quando ele saía do trabalho, ele não tinha lugar para ele, não tinha casa. Então ele voltava para a rua. Até que um dia esse chefe viu ele novamente na rua e falou assim: por que que você está aqui? Ele falou: eu não tenho para onde ir, eu tenho que escolher com o que eu ganho, se eu vou comer ou se eu vou ter um lugar para morar. E aí, com isso, então, ele arranjou um cômodozinho no próprio lugar lá e ele ficou dormindo lá. E aí, então, essa pessoa com um trabalho, tendo dinheiro para poder comer, um lugar para poder dormir, chegando à noite, ao invés de ficar parado, ansioso, o que ele fez? Foi estudar, voltou para a escola. Eu sei que para agilizar essa história, ele conseguiu, então, se formou. O chefe, ele era um muito bom funcionário, honesto, pontual. O chefe deu mais oportunidades. Conseguiram os colegas de trabalho uma faculdade para ele, ele entrou na faculdade. E depois desses 15 anos, 15, 20 anos, quando encontraram esses irmãos, ele era um alto executivo numa empresa. Ele conseguiu crescer e se tornou um alto executivo. Teve a sua família, pelo que tudo conta, né? Ele é um marido exemplar e um pai super amável com seus filhos. E quando perguntaram para eles, então, por que você é assim? E ele respondeu: meu pai me deu um mau exemplo. Então, aqui eu cito o seguinte: é a mesma árvore. É a mesma árvore. Dois frutos completamente diferentes. Só que um escolheu ser vítima, o outro escolheu mudar a sua história. E é isso que nós temos na nossa vida. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos percalços, porque muitas vezes a gente fala assim: ah, mas é muito fácil falar de paz, falar de amor, porque você não vive os problemas que eu vivo, ou você não tem que conviver com as pessoas que eu tenho que conviver. É sempre a pessoa tem uma desculpa para não andar no caminho do bem. Assim, é muito fácil. Mas, né, como se a situação deles fosse realmente muito diferente. E aí essa história é interessante por quê? Porque mostra claramente a mesma árvore, dois frutos diferentes. Um escolhe ser vítima, o outro escolhe mudar a sua história. E quando a gente muda a nossa história, quando a gente faz a nossa parte, a vida faz a parte dela também. Né? Jesus já disse: ajuda-te que o céu te ajudará. Bateis e abrireis a porta. Pedi e obtereis. Então, quando a gente faz a nossa parte, a gente cria, lança, né, uma energia para o universo que a gente consegue atrair também. E aí, então, voltando, né, para a questão da árvore. Por quê? Porque, às vezes, árvores boas dão frutos ruins. Se nós pensarmos que nós somos árvores, nós somos o quê? Árvores boas ou árvores ruins? Ou nós somos umas árvores que produzem frutos bons e ruins, que é a maioria? Porque aí que vem a verdade, né? Desculpa decepcionar todo mundo, mas quem está na Terra não é ainda uma árvore boa. Se a gente está aqui, o simples fato de estarmos encarnados na Terra é porque nós ainda somos uma árvore ruim que damos frutos bons. Então, por isso que não podemos julgar, interpretar as palavras de Jesus com julgamento de achar árvore ruim só dá fruto ruim e árvore boa só dá fruto bom. Não. Por quê? Jesus, ele não espera que sejamos perfeitos. Não agora. Ele espera sim, porque ele sabe que nós evoluímos a passos lentos. É devagar a nossa evolução. Então, ele não está esperando que a gente se torne um espírito de luz nessa encarnação. Mas ele espera sim que a gente se esforce para lutar contra as nossas más tendências, que a gente reconheça as oportunidades, que a gente procure focar no bem, no bom pensamento, seguir os seus ensinamentos. E seguir os ensinamentos não é algo fácil, falar assim: hoje eu decidi seguir Jesus, então a partir de agora eu sou um ser de luz. Eu sou um ser que eu sigo Jesus, só penso bem, sou uma árvore boa. Quem dera, Jesus veio há mais de 2000 anos. E ainda assim estamos do jeito que estamos hoje, mesmo conhecendo esse ensinamento. Tem a passos lentos. O que a gente precisa
é nos esforçar para melhorarmos as nossas más tendências, né? Para sermos pessoas melhores. E aí fala, Jesus não espera que sejamos perfeitos. E olha o exemplo de Jesus. Jesus sabia que ele seria traído. Ele sabia, quando ele, na última ceia, que ele viu Judas. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Ele sabia disso. E ainda assim ele os amou. Ainda assim, Jesus não chegou para ele e disse: você vai me trair amanhã, você não é amigo nada, e começa a desabafar. Não. Qual que é a mensagem de Jesus? Qual que é a mensagem que Jesus deixou para o mundo? De amor e de perdão. Né? Então, Jesus, ele sabe que nós não somos perfeitos, ele entende as nossas imperfeições. O que ele espera é que a gente procure, então, ser a melhor árvore que nós pudermos ser. Que a gente procure viver os ensinamentos, né? Tentar ser mais humilde, mais caridoso, ter mais amor ao próximo, amar ao próximo sem distinção. Então, esses são os ensinamentos de Jesus, né? E aí voltamos, então. Porque o ensinamento de Jesus é que a árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porém, né? Cada árvore, a gente conhece cada árvore pelo seu próprio fruto. E aí, a pergunta que fica, né? Que assim como uma árvore boa não produz frutos, maus frutos, uma árvore boa só produz bons frutos, né? Um coração bom não produz palavras negativas. Você não vai ver uma pessoa que está ali vibrando amor de verdade, uma pessoa boa, ela chegar e xingar, profetizar, amaldiçoar alguém, ou, né, mandar xingar a mãe, xingar o pai, xingar tudo dos outros, assim, ficar falando mal do vizinho, ficar desejando mal para o outro, fazer o mal para o outro, se dentro dele só houver bondade, né? E aí, por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, quantas vezes vocês, deixa eu ver, quantas vezes vocês beberam água hoje? Talvez vocês vão saber, pessoal, eu bebi, sei lá, você consegue mensurar quanto que você bebeu? Porque não é uma ação voluntária, você precisa parar, você vai, né, se concentrar com aquilo. Então, você sabe quantas vezes você fez. Se eu perguntar assim, quantas vezes você foi bom hoje? Se a gente tem que pensar, não, peraí, hoje eu saí, eu ajudei fulano, eu fiz não sei o quê. Se a gente ainda conta, é porque nós estamos ainda muito aquém do que deveríamos. Porque ainda não é algo normal em nós. Agora, se eu perguntar aqui, então, quantas vezes você respirou hoje? Quem vai parar e vai contar assim, não, eu respirei e vai fazer a conta? Porque a gente não sabe. Por quê? Porque respirar é algo tão normal em nós que a gente não precisa contar. Então, a gente só vai ser uma árvore realmente boa quando a gente não precisar mais contar quantas vezes a gente tem um pensamento bom, quantas vezes a gente está ajudando o próximo, quantas vezes a gente está praticando a bondade. Porque se a gente ainda tem que contar para os não, eu fiz tantas ações, é porque a gente ainda está muito aquém. Agora, quando começa a ser algo tão natural que faz parte da gente, a gente não conta mais, porque já vai estar ali, é igual respirar. E é nessa hora que a gente se tornou, então, o ser que um dia a gente vai ser, que a gente está buscando para um dia ser. Mas então, só para dar esse exemplo, quanto nós estamos longe de ser essa árvore totalmente boa, que dá frutos bons. Porém, nós somos as árvores, o nosso pensamento é a nossa ação, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se a gente tem amor no coração, a gente vai começar a falar mais de amor, mais de bondade, mais de desejar o bem ao próximo, né? Vai pensar mais assim. Se a gente tem rancor, a nossa palavra também é pesada em rancor, é pesada em ódio, né? Porque a boca fala o que o coração está cheio. E aí a pergunta fica, então, quais os frutos que a sua árvore está dando? Quais frutos você, a sua árvore, está produzindo? Então, cuidemos dos nossos frutos, pois são eles que caracterizam a nossa árvore. E é essa a mensagem de hoje, então. Que nós somos árvores e que a gente tem que cuidar dos frutos que a gente está dando.
né, dos frutos que a gente está produzindo, porque é isso que é o nosso cartão de visitas, né? A árvore que nós somos reconhece a árvore pelos frutos, não é pelas folhagem, não é pelas flores, não é pela aparência externa. Reconhece a árvore pelos frutos. Então, cuidemos dos nossos frutos, porque são eles que caracterizam a nossa árvore. E é essa a mensagem de hoje. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Alguém tem algum comentário? Durante enfim, as analogias sempre, né, de Jesus usando a natureza para uma forma tão simples, né, que é uma coisa que a gente pensa. E você falando sobre, que eu achei muito bom, não precisa falar, que é as árvores más também dão bons frutos, né? É interessante, porque eu não entendo nada de planta, nem nada não, tá? Mas eu pedi orquídea. E aí, uma vez eu ganhei uma que estava bem doentinha, né? E, obviamente, ela não ia dar, assim, flores, o cara, nem... E eu achei que morreu. Eu fiz uma pessoa online e eu falei, vou mandar foto, conhece de planta, né? E aí eu mandei a uma foto, né, da raiz, que eu vou te falar. Não, delícia. Só tem que ter um pouquinho de paciência. Ela está um pouco doentinha. Ela não vai dar flores agora, né, para seu caso, mas, né, foi lá, tá dando, foi uns 2 anos, começou a crescer com parecia que, nossa. 2 anos já. E aí, né, porque dizem que ela precisa de, é muito estressante para a planta, né, para crescer aquele tal. E foi, enfim. E ela dava aquelas coisinhas, que morria, caía, né? E agora, nesse Deixa eu virar aqui. Mas no final do inverno começou a dar umas coisas bonitas. Né? Você mencionando isso, eu acho que aí a gente está em um processo, né? Nós já, pelo menos a maioria de nós, eu acredito, né? Não somos totalmente árvores doentes, né? Mas não somos bons ainda, né? E de vez em quando é igual aquela orquídea, ela está se esforçando ali, dá um frutinho, cara, está meio ruimzinha ainda. E quando ela estava totalmente boa, ela, né, deu aquela flor bonita, mas estava forte. Então, eu vejo nós, em geral, assim, né, não todo mundo, que ainda tem pessoas ainda que já estão numa etapa lá na frente, né, fazendo coisas maravilhosas, como tem umas que ainda são enraizadas na novidade, na perversidade, enfim. Então, acho que na grande maioria aí, posso estar errada, é que nós somos aquela área que nós estamos nos recuperando, né? Ali, sendo, né, regada de vez em quando, né, daqui a pouco a gente dá uma frutinha aqui, você tem que estar dando alguma coisa, né? Para um dia, né, se tornar. Gostei dessa analogia, realmente. A gente está nesse processo, né? E aí você falou de Pedro, né? Não sou muito conhecedora da Bíblia, né? Mas aquelas mais gerais, a gente sabe as histórias, mas sabe a quantidade das histórias, mas ele fez esse processo, ele foi, né, de Pedro. E esse dia eu estava estudando sobre a fé, né? E eu vi o Pedro Simão falando de Pedro, aquele, né, que você falou, né? De negar Pedro de Jesus. E aí ele foi uma história muito assim, geral, né? E eu consideraria Pedro essa árvore, pelo meu ponto de vista, né? Naquela reencarnação que ele era doentinho e deu bons frutos no final. E aí fala sobre andar sobre as águas, que ele duvidou e se afogou. E foi esse mesmo que duvidou, foi esse mesmo que falou que jamais negaria Jesus e negou. Mas foi esse mesmo que depois de mais um ano, mais ou menos, que Jesus já tinha desencarnado, foi esse mesmo que chegou na frente do templo e falou, em nome de Jesus, levanta o livro. Então, ali ele já tinha uma fé inabalável, né? Então, de uma forma muito geral, né? Porque é uma história muito bonita você pensar a evolução de Pedro ali naquela mesma encarnação. Tudo bem. Eu posso falar assim, mas é Cristo, mas muitos tiveram, não fizeram nem metade. Exatamente. E tem também os que não tiveram, né? Lucas. E os que não tiveram, fizeram, Lucas, né? Marcos, não conheceram Jesus. Enfim, Paulo de Tarso, né?
Também não. Então, bom, enfim, né? Espírito de justiça. Mas, então, acho ainda muitos de nós precisamos de muitas vivências para ter esses bons frutos, né? Ali ele dá um exemplo da fé inabalável, porque ali ele acreditou mesmo que ele podia fazer, né? Porque quantas vezes ele não chegaram e perguntaram, mas, mestre, por que você pode fazer, a gente não? Porque vocês não acreditam, né? Vocês não têm essa fé inabalável. E porque quando ali ele falou, né, levante-te, anda, em nome de Jesus, aí ele tinha certeza no coração dele que ele podia fazer diferença na vida de alguém. Então, eu nunca parei a pensar, o jeito que você falou hoje, eu nunca parei a pensar que a gente está ainda nesse processo, né? Porque todas as vezes que eu vi as explicações eram ou é mal ou é bom, né? Mas e o processo no meio que nós temos? Exatamente. É por isso que é importante, eu vejo, porque muitas igrejas, a gente vê aquelas pessoas que seguem muito aquilo que o outro fala, eles colocam assim, a árvore mal, pronto, dali, ó, aquele lá é a árvore mal e só vai sair coisa ruim. E aí, se a gente pensa assim, se Jesus que ensinou a amar, será que ele falaria isso? Tipo assim, você é uma árvore má, de você não sai nada de bom, então não tem esperança. Tipo assim, não combina também. Como é importante a gente usar a fé raciocinada para poder entender. Porque ele é o grande inspirador, o grande mestre para poder falar. Aprenda, caminho, levanta-te e anda. E esse muito bom, a raciocínio para mim é como é que nós chegamos a pelo processo. É pelo processo. Não pode esquecer disso. E mesmo o fruto bom derrapa, a árvore boa derrapa e dá uns frutos ruins. Né? A pessoa boa ainda tropeça. Nós não estamos em mundos ainda não. Então, a gente tem esse processo e é bom a gente olhar sempre com esse olhar de piedade, né? Para a gente não julgar. Mas eu adorei essa história da ofensa também, que a gente está lá. A gente ainda é uma raiz fraquinha crescendo, né? Colocando. E eu penso dando uma minha ponta, porque né? Eu tive uma dedicação, mas eu penso como nós, para melhorar, temos que ter uma dedicação. A gente não vai ter, a gente vai, né? Então, é esse processo que nós vemos ainda, né? Porque, né, todo Jesus falou, venci o mundo, né? Aqui não né? Aqui não é férias, não. Aqui nós sabemos quão difícil é. Jesus pode dizer isso, né? Eu venci o mundo, porque para nós a frase é: do que adianta vencer o mundo e perder a ti mesmo? Porque muitos acham que estão vencendo o mundo, mas estão se perdendo. Então fica vencendo o mundo na questão de aparência, né? Uma visão muito longe, né? Porque vencer assim, você não perder as coisas que estão acontecendo, pelo né? Você explicar que ele tem, continuar, né? E mesmo nas dificuldades, você acreditar, tem feito todo esse processo. Eu te falo ali, né? A questão da árvore é a base e a moralidade. Quando a base e a moralidade, você está fixo com aquilo, é mais fácil a gente seguir, né? É mais fácil. Cris, não sei quem que é a outra pessoa, mas vocês têm algum comentário? Não aparece. Não. Cris, eu não estou te ouvindo. Se você estiver falando... Não tem nenhum comentário não, lindona. Ah, tá. Então, tá bom. Então, eu vou parar de compartilhar, vou parar a gravação aqui. Só um instantinho. Pronto, obrigada a todos que viram, né? Que estavam assistindo aí pelo canal. Vou parar, encerrar a gravação, então.